Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre expectativas na relação a dois e na vida também, na verdade. Afinal de contas, a gente cria muitas expectativas e acaba sofrendo muito emocionalmente por conta disso. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Como você não criar expectativas, né? E qual a diferença entre criar expectativas e se planejar? Porque às vezes as pessoas falam isso, né? Mas, Vânia, na verdade, eu não sei se eu devo deixar de criar expectativas. Não é importante criar expectativas? Epa, existe uma diferença entre o planejamento e a expectativa. E como é que essa diferença se manifesta emocionalmente falando, comportamentalmente falando e a nível de pensamento? A gente vai explicar tudo isso por aqui. Lembrando que se você tiver dúvidas, perguntas, observações, tem que ser relacionado ao tema expectativas, tá bom? E relacionamento a dois. Então, às vezes as pessoas fazem perguntas sobre outras temáticas. Eu não respondo aqui se não for o tema referente à live e se não tiver relacionado com relacionamento a dois. Vânia, tenho outras dúvidas sobre relacionamento a dois e como eu faço para poder sanar essas dúvidas. Toda terça-feira, às 12 horas, eu abro um painel de perguntas nos stories do meu Instagram. É só você deixar por lá, que assim que possível eu respondo, tá bom? Antes de começar a explicar o conteúdo dessa live, vamos falar aquilo que eu sempre falo, né? Essas lives ficam gravadas no meu canal do YouTube para ter acesso a todas essas lives, porque são vários conteúdos. É só você procurar por live gravada. Você vai encontrar temas sobre temperamento, escalas da personalidade do casal, linguagem de amor, várias coisas interessantes, tá bom? Eu também tenho um podcast. Como é que você acessa meu podcast? Só ir lá também, nos meus destaques. Você pode escutar meu podcast no Spotify, no Deezer e em outras plataformas. Arrastando lá pra cima e você escuta todo o conteúdo necessário, tá certo? E eu também tenho uma lista VIP no Telegram, onde eu envio mensagens realmente exclusivas por lá, tá bom? O que você vai ouvir lá nos áudios de quinta-feira que eu envio, toda quinta-feira, você não escuta, né? Você não vai ouvir nem no meu Instagram, nem no meu YouTube. É realmente conteúdo exclusivo. Oi, Laís. Oi, Cris. Oi, Ellen. Tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Podemos começar? Estão preparados para falarmos sobre expectativas? Bom, gente, vamos lá. O que é o planejamento, né? Vamos falar primeiro o que é o planejamento, porque as pessoas às vezes confundem, né? E tentam justificar a sua expectativa como se fosse um planejamento. Não. Planejamento, perdão, é você se preparar para algo. Show. É muito importante a gente se planejar. É muito importante a gente definir para onde a gente vai, né? Eu sempre uso uma frase com os meus clientes, com os meus alunos, que é assim: quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E não pode ser qualquer lugar. A gente tem que ir para o lugar que a gente realmente quer ir. E para que a gente vá para o lugar que a gente deseja realmente ir, na relação a dois, inclusive, a gente tem que ter o um mínimo de planejamento. Ponto. Existem casais que não se planejam. É simples assim, né? Então não tem não conseguem imaginar como vão estar daqui a 5 anos, 10 anos. E às vezes esse plano nem precisa estar tão formalizado, né? Mas numa conversa as metas do casal já devem estar claras. Então, assim, primeira coisa, planejamento é você se preparar para algo, tá bom? Show de bola! O que é a expectativa no meio desse planejamento, então, Vânia? Expectativa é você se apegar àquilo que você planeja. Hum? Por que esse apego ele acaba sendo ruim? Porque é óbvio que a gente deseja que o nosso planejamento seja executado, aconteça, né? Seja realizado. Mas, no entanto, entretanto, para que as coisas aconteçam, elas não dependem só da gente, elas dependem das circunstâncias, né? Tudo que acontece na nossa vida, eu também sempre uso essa frase com os meus clientes, eu gosto muito. Diz assim: tudo que acontece na nossa vida depende 90% da gente e 10% das circunstâncias. Depende mais da gente do que das circunstâncias. Mas às vezes a gente faz tudo o que é possível. A gente dá o nosso máximo, a gente tenta pra caramba, a gente dá o nosso melhor e a gente não consegue. Isso acontece por quê? Porque às vezes as circunstâncias operam. O que são as circunstâncias, Vânia? Não sei, você chama do que você quiser. As circunstâncias podem estar no outro, podem estar nas suas crenças, né? E aí vai no que você acreditar, no campo energético, no divino, na posição dos astros, enfim, etc. Tá bom? Então, quando você. Para as coisas acontecerem, elas dependem de você e das circunstâncias. E às vezes as circunstâncias operam e essas coisas não vão acontecer da maneira como você deseja. Ou seja, se você estiver apegado ao planejamento, o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado.
Ou seja, tem que funcionar desse jeito. Se não funcionar dessa forma, eu não vou ficar feliz, eu fico insatisfeito e começo a crítica, a autocrítica, a crítica ao outro, as brigas, as reclamações, né? Então, como eu faço, então, Vânia, para me planejar e não criar expectativas? Isso é muito importante. Para se planejar e não criar expectativas, você precisa ser adaptável. Exatamente isso. E essa adaptação, claro, evidentemente, ela não tem que ferir valores. Entende? Porque às vezes as pessoas podem interpretar isso errado. Ah, então eu planejei, as coisas não aconteceram da maneira como eu esperava e eu tenho que me adaptar a isso. Eu posso me adaptar, mas essa adaptação, ela não pode ferir os meus próprios valores, entende? Às vezes você se adapta ao outro e vai ferindo o seu valor, você vai abrindo mão de você mesma e mesmo e vai colocando o outro numa zona de conforto. Isso é muito ruim para a relação a dois, porque aí você coloca o outro numa posição de conforto, só você muda. O outro não. Só você se transforma, só você se ajusta. O outro não. E o outro vai perdendo um pouco essa capacidade de mudança, de transformação. Entende? Então, para que você não tenha essa expectativa, você não tem que ter esse apego. E para que não haja esse apego, você tem que ser adaptável. E na hora de você se adaptar, você tem que pensar: tudo bem, as coisas não aconteceram da maneira como eu esperava, certo? Não é assim emocionalmente ótimo, não é. É emocionalmente difícil. Você geralmente vai ficar triste, você vai ficar com raiva, você vai ficar com medo. As emoções vão vir. Por isso a gente precisa de inteligência emocional, que é inteligência para lidar com cada uma das nossas emoções. Quando as emoções aparecerem, você vai ter que saber administrá-las, né? Então, como eu lido com a raiva, com o medo, com a tristeza, quais são minhas válvulas de escape? Opa, vou chorar aqui, vou bloquear o pensamento, vou ocupar minha mente com outra variável. Eu procuro o que? Fazer essa adaptação, esse equilíbrio emocional. E aí depois eu vou para a adaptação. Como eu posso ressignificar isso aqui? As coisas não aconteceram da maneira como eu espero, ok, não vou me apegar àquilo. Como eu posso me ajustar? Como eu posso fazer de uma forma que fique agradável para mim também? Deu para entender? Então, fazendo uma retrospectiva para quem entrou agora, existe uma diferença entre planejar e criar expectativa. Planejar é você se preparar para algo. Criar expectativa é você se apegar àquilo que você planeja de alguma forma. Para se planejar sem criar expectativa, você precisa ser adaptável. Tudo bem você se adaptar a uma circunstância que saiu do seu controle, desde que isso não fira os seus valores. Porque às vezes você vai abrindo mão dos seus valores, isso é muito perigoso numa relação a dois, né? Você pode abrir mão de coisas que são importantes para você em prol do outro, sem dúvida alguma, desde que essas coisas não firam os seus valores. Show! Ponto. Vamos falar agora de como não criar expectativas. É outra coisa super importante que eu converso muito, muito com clientes, alunos e tudo mais. Antes, deixa eu ler as perguntas de vocês, as observações. Lembrando, deixem as perguntas de vocês aqui. Já tô na metade da live, tá? E a gente tem que falar só sobre relacionamento a dois e expectativas. E se eu quiser falar alguma coisa sobre relacionamento a dois que não envolve expectativa, Vânia, então você deixa no painel de perguntas toda terça-feira, 12 horas. Oi, Cristiane, você é maravilhosa, obrigada. Patrícia, você é paraense? Sim, Liliane, você também é paraense? Quem não é paraense aqui, quem é paraense, dá um oi. Quem não é paraense, diga de onde você é, que eu mando um abraço pro seu estado. Oi, Laís, tudo bem? Bom, acho que é isso. Vamos lá, vamos continuar então? Ai, meu Deus, eu sempre me confundo aqui. Hoje eu tô bem, né? Quem acompanha minha live sabe que eu tô muito bem. Começou agora? Não, já faz um tempinho. O Léo vai ficar gravado no meu canal do YouTube, tá? Não sei como o meu celular não caiu, né? Se não for sendo uma live minha, daqui a pouco meu celular tá caindo. Espero que hoje não aconteça isso. Tá bom, gente, vamos lá. Como não criar Macapá, Amapá, galera de Macapá, um grande abraço pra vocês. Todo mundo, o resto é paraense, né? Oi, 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 oi. Vamos lá, como não criar expectativas? Vamos lá. O que acontece? Uma das formas das pessoas criarem expectativas é assim, elas pensam muito na resposta comportamental do outro, né? Por exemplo, se eu fizer isso, acho que a pessoa vai reagir dessa forma. Opa, eu já estou criando expectativas, né? E estou tentando controlar uma variável que está completamente fora do meu controle. Porque se eu falasse a respeito do meu comportamento, oi, Rio Bonito, Rio de Janeiro, tudo bem? Simone, se eu falasse do meu comportamento, ou seja, se eu falasse de uma variável que eu consigo administrar, que é o meu comportamento, até tudo bem, mas eu tento controlar uma variável que está fora do meu controle, que é o comportamento do outro, gente. A gente não consegue gerenciar
comportamento do outro, entende? Eu posso até ser um gatilho para o comportamento do outro, mas tentar administrar essa questão, não tentem fazer isso. Ai, Vânia, é verdade, né? Mas a gente faz isso demais. Percebam, quando você pensa em fazer algo, imaginando que talvez a pessoa reaja da maneira como você espera. Então, eu acho que eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, talvez a pessoa retribua dessa forma, entende? Eu vou perguntar isso, porque talvez a pessoa me dê o feedback que eu espero. Não faça isso. Não faça isso, de verdade. Como a gente tem que fazer então, Vânia? Qual é o cenário ideal? Muito simples. Eu vou fazer isso porque eu acho certo. Ponto. Porque isso não fere meus valores. Isso não fere o valor de absolutamente ninguém. Se a pessoa reagir bem, ótimo. Se a pessoa reagir bem, assim, entre aspas, né? Dentro daquilo que eu espero, tá? Se a pessoa reagir dentro daquilo que eu espero, ótimo. Se a pessoa não reagir dentro daquilo que eu espero, ótimo. Eu fiz exatamente o que eu queria. Entende? Você tem que se apegar ao fato de você fazer o que você quer. Você não tem que se apegar à resposta comportamental e emocional do outro. As pessoas fazem isso. Por exemplo, como eu escuto isso, né? Na clínica eu escuto muito. Sabe, Vânia, a pessoa estava muito fria, muito distante. E aí eu decidi preparar uma mesa de jantar. Tô criando uma situação aqui só pra você. Essa live é pra mim, não é possível, haha. Que bom, Léo, essa é a ideia. Eu vou criar uma situação aqui, tá? Que eu já ouvi coisas muito parecidas, não exatamente assim, mas muito parecidas. A gente tava muito distante, né? Tava muito fria a nossa relação, e eu montei uma mesa de jantar pra ver se a gente conseguia se conectar. E aí a pessoa chegou e a gente até jantou juntos, mas tu acreditas que a pessoa levantou logo depois que terminou de comer e foi embora, sentou e fez outras coisas e tal? Ou seja, o que que você pensou na hora que você preparou a mesa de jantar? Né? Você pensou, eu quero que a gente converse muito e a gente ria e a gente passe a noite inteira batendo papo e vai ser maravilhoso e as coisas não vão necessariamente se desenrolar dessa forma. Quando você prepara uma mesa dessa, você tem que pensar assim: eu vou fazer uma mesa dessa porque eu acho que vai ser bom pra minha relação, porque eu quero, porque vai ser um momento bacana para o nosso relacionamento a dois, porque eu vou alimentar a minha linguagem de amor se de repente for tempo de qualidade, ou eu vou alimentar a linguagem de amor do outro se for atos de serviço, entende? Olha o que você tá tudo muito dentro de você. As expectativas estão em cima do seu comportamento, não do comportamento do outro. Então, se a pessoa jantar e ela se levantar e fazer outra coisa, você conseguiu alcançar seu objetivo, que era criar um momento pro casal. Agora, quando você começa a tentar ajustar o comportamento do outro, eu espero que ele fique a noite toda, eu espero que ela sorria, eu espero que ela me dê essa frase, eu espero que, olha, gente, classicão de terapia de casal, classicão, presta atenção nisso que eu vou falar. Eu postei uma foto de nós dois nas redes sociais e a pessoa não comentou nem curtiu, não escreveu absolutamente nada. Mas por que você postou então a foto na rede social? Você postou a foto porque você queria que a pessoa curtisse ou que ela comentasse? Ou você postou a foto porque de repente era um momento muito importante para você, muito significativo, e você quer na sua rede social postar aquilo que é relevante para você de alguma forma. Quando você começa a fazer as coisas esperando que o outro reaja da maneira como você deseja, a chance de você se frustrar é significativa, porque você não consegue controlar o comportamento do outro. E às vezes você se apega a coisas que nem ferem valores, gente. Prestem atenção nisso. Às vezes, quando a pessoa não responde a sua foto na rede social, não significa necessariamente que ela não te ama e que ela não se importa com você. De repente, ela não tem tanto apego àquela variável como você tem. Entende? Já tem várias observações aqui. Deixa eu ver se eu falta falar alguma coisa. Vamos falar aqui. Essa live é pra mim, não é possível. Hahaha, que bom, Léo. Eu obrigo meu namorado a ver seus vídeos. Meu Deus do céu, Patrícia, nem eu obrigo meu marido a ver meus vídeos. Como assim? Não, assim, deixa eu falar uma coisa. Eu acho muito importante, acho que todo casal, de verdade, deveria saber sobre linguagem de amor, temperamentos, escalas da personalidade, expectativas, ciúmes, insegurança, autoestima, etc, etc, etc. Mas, e eu escuto muito isso, às vezes eu recebo muitas mensagens no PV, no privado, dizendo assim: ai, Vânia, poxa, pena que meu parceiro ou minha parceira não me acompanha nas lives, ou então não lê seus posts, ou então não quer fazer uma terapia de casal. Calma, gente, tudo no tempo da pessoa também, não force a barra, porque às vezes é pior, né? Mas eduque o outro, né? Por exemplo, olha, amor, eu descobri que a sua linguagem de amor é tal porque você gosta disso, disso, daquilo. Se você falar uma coisa que faz sentido, a outra pessoa vai ter interesse.
ela vai ter interesse. Eu sempre dou um exemplo pessoal meu, né? Bom, na época que eu era estudante de psicologia, eu colocava meu marido, na época namorado, para fazer todos os testes de personalidade que vocês imaginarem. E os testes de personalidade, raiz, eu não tô falando teste de personalidade Nutella, tipo esse que a gente vê no Google, não. Os testes de personalidade na raiz, eles são 200 perguntas. E eu colocava o bichinho para fazer. Então hoje, se eu chegar e falar assim, amor, por favor, me ajuda, faz um teste de personalidade para poder ver se esse teste é eficaz e tal, ele tem trauma, né, praticamente, do tipo, nem pensar. Então, eu tenho uma estratégia. Eu faço o teste, leio o resultado, ele fica impressionado e fala assim, caramba, é você todinha, faz comigo. Então, eu criei uma estratégia para conectá-lo, entende? Sempre que eu aprendo alguma coisa, eu tento educá-lo, mas de maneira bem sutil, porque talvez ele não tenha essa dinâmica que eu tenho de gostar tanto de comportamento humano, a ponto de ler e estudar. E tudo bem, desde que também ele seja educável. Eu acho super importante isso, né? Que a pessoa esteja aberta para poder receber um pouco do que o outro tem para compartilhar. Mas, ok, Patrícia, se tá bem com isso, tudo certo. Mas é tão ruim quando não há essa reciprocidade? Preste atenção, Maíra. Preste atenção. A pessoa não responder, a pessoa não comentar a foto da sua rede social, ou ela não curtir, tá bom? Não significa que não há reciprocidade na relação a dois. A menos que, em várias outras questões, ele não te entregue de volta algumas coisas que são importantes para a relação. Mas assim, tem que ter variedade de não entrega, entende? Não pode ser um ponto só. Às vezes a pessoa não tem essa mesma dinâmica da rede social que a outra tem, tá bom? Certo? Tá certo, mas pegando esse exemplo, se ele curte fotos de outras mulheres e a da namorada raramente ele curte, calma, Évora, mas aí você já me trouxe um outro cenário. Eu tô criando um cenário diferente. Eu postei uma foto, ponto, e ele não comentou, ou ela não comentou e não curtiu. Isso é uma coisa. O seu cenário é completamente diferente. O seu cenário é, ele não curte as minhas fotos, mas curte fotos de outras mulheres e da namorada raramente curte. Aí você tem um dado. É diferente, né, de uma conjectura. Por exemplo, conjectura é assim, que era exatamente o que eu estava falando. Eu estava falando de conjectura. Por exemplo, ele não gosta ou ela não gosta de mim porque não curte minhas fotos. Isso é uma coisa. Agora, um fato é quando você tem evidências. Você tem evidências de que a pessoa curte fotos de outras mulheres e não curte as suas. Aí você bate o print e fala assim, então não tem nada a ver com o fato de você não gostar de curtir. É porque talvez você não curta você não curta as nossas fotos, porque por algum motivo que eu não sei qual, porque isso é muito subjetivo, mas você faz isso com outras pessoas, né? Em outros Instagrams. E é diferente, é um cenário completamente diferente do cenário que eu tô falando, tá bom? E existem infinitos cenários. Se você mudar o contexto, a gente vai ter várias respostas para você. Se enquadra nas expectativas ou falta de interesse do namorado? Eu não posso te falar que é falta de interesse. Não posso te falar que é falta de interesse, porque eu não conheço o seu namorado o suficiente para te dizer que o fato dele não curtir as suas fotos significa que ele não está interessado em você. Entende? É uma situação diferente. Você tem evidência de uma situação, de um cenário. E você pode trabalhar com essas evidências, tá? Mas você está mudando o contexto. Mas tudo bem. Por mais que a gente se policie para não colocar as expectativas no outro, como essa situação hipotética que você colocou, é difícil lidar com a frustração do que planejamos. Pois é. Então, é porque aí, Fabiola, a gente falou de alguns termos. A gente falou de expectativa e planejamento. Planejamento é você se programar para algo. Expectativa é você ficar apegada àquilo que você se programa, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, mas vamos lá. Se você é muito difícil, você falou assim, é muito difícil lidar com a frustração, né, daquilo que planejamos. Isso está mais relacionado com a sua resposta emocional do que com qualquer outra variável. Então, quando as coisas não acontecem da maneira como eu espero, eu fico tão triste, eu fico com tanta raiva, eu fico tão irritada que eu choro, eu fico mal, eu fico desmotivada, eu me isolo, eu tenho atitudes que às vezes são disfuncionais para minha relação a dois. Essa variável é sua, é do seu emocional. Você tem que ajustar. É a sua resposta emocional à frustração. Talvez seja a sua baixa tolerância à frustração. Entende? O que é uma baixa tolerância à frustração? É aquela dificuldade em administrar as minhas emoções quando as coisas não acontecem da maneira como eu espero, né? E aí eu não sei responder a minha tristeza, eu não sei responder a minha raiva. A baixa tolerância à frustração, ela certamente está relacionada com a falta de inteligência emocional, com todo respeito, né? E talvez porque nós não fomos educados para ter essa inteligência emocional. É a dificuldade de lidar com as nossas emoções.
Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mentalizar, né? Pensar, caramba, isso que eu fiz, eu me apeguei muito ao resultado. Sim, talvez seja melhor eu flexibilizar isso aqui. Flexibilizar algo que não está ferindo meu valor, sim, tudo bem. Porque eu estou chateada, porque eu estou triste, porque eu não sei administrar essa sensação. E às vezes interpreto o comportamento do outro como rejeição. E não é. Cuidado. Existe uma diferença muito grande entre eu, sei lá, não tenho muito interesse em dar esse feedback nas redes sociais e estou te rejeitando, eu não quero ficar com você. Ai meu Deus, muitos comentários, calma, vamos por parte. Às vezes no relacionamento temos que tomar atitudes para tirar a pessoa da zona de conforto, sim, ou para provocar reações. E como não criar expectativas quando fazemos isso sem ser um jogo, mas como um estímulo? Tá bom, muito boa pergunta. Eu quero ser um gatilho, tá? Eu posso ser um gatilho. Preste atenção. O que ela tá falando aqui, basicamente? Às vezes, na relação a dois, eu posso até não conseguir controlar o comportamento do outro, mas eu posso ser um estímulo para a mudança do outro. Eu posso ser um gatilho para a mudança do outro. Quando você decide se colocar numa posição de gatilho e de estímulo para a mudança do outro, você tem que ter ciência do que você está fazendo. Você corre o risco do seu objetivo dar certo ou não. E você tem que ter preparado para os piores cenários, não apenas para os melhores. Se a coisa acontecer da maneira como você espera, ok. E se não acontecer, adaptação, adaptação, adaptação. Entende? Sem você ficar muito frustrada e não ter inteligência para lidar com as emoções. Então, como eu faço isso para amenizar a dor? Se eu quero fazer isso, a gente chama isso de tentativa e erro. Tá bom? Opa, as coisas não estão acontecendo da maneira como você espera. Você quer ser gatilho para poder estimular a mudança do outro? Você pode ser. Isso chama-se tentativa e erro. Saiba no terreno que você está pisando, você corre o risco de se frustrar. Você está ciente disso? Estou ciente disso. Então vamos lá. Então você tem que saber ter consciência de que pode ser ótimo e pode ser péssimo. Quando você tem consciência disso, a dor ela vai acontecer, não tem como, porque se não acontecer da maneira como você espera, você vai ficar triste, só se você tiver uma psicopatia, e não é o caso, eu espero, né? E você vai ter que saber administrar a sua emoção. Então, ciência do risco que você está correndo. E isso ameniza a dor. Eu só digo uma coisa: independentemente do que aconteça, não entre no caminho da traição. Fui e é dolorido demais. Sei que não é o tema. Ok, Rodrigo, muito obrigada pela sua observação. A traição é uma coisa muito difícil mesmo. Né? Assim, se houver o valor fidelidade dentro da relação a dois, porque às vezes não há. Meu Deus, Vânia, que choque! Sim, exatamente. Às vezes acontece de não ter esse valor, desse valor não ser muito relevante, de outros valores serem mais relevantes. Mas se for um valor importante para a relação a dois, essa quebra de valor, ela é muito ruim. A gente tem que organizar muita coisa, autoestima, confiança, né, e também entender por que da infidelidade. Exatamente, como lidar com a frustração do que planejamos. No meu caso, eu crio expectativas demais, não consigo não ser assim até hoje, né? Então, Léo, acabei de responder o comentário da Ellen. Se me frustro constante com meu parceiro, é o sinal de que não temos mesmo interesse ou não combinamos? Boa! Olha essa pergunta da Maíra, presta atenção, vou repetir. Se me frustro constantemente com meu parceiro, é um sinal de que não temos mesmo interesses ou não combinamos? Não necessariamente. De repente você se frustra muito porque vocês não têm compatibilidade, pode ser, mas de repente, Maíra, com todo respeito, você se frustra muito porque você tem uma baixa tolerância à frustração, porque você tem altas expectativas, porque você idealiza as coisas e elas não acontecem da maneira como você espera, você fica muito abalada emocionalmente e você vai para o conflito. Então, não necessariamente está no outro ou na incompatibilidade esse problema, pode estar em você. Não estou falando que mas eu estou levantando outras possibilidades. Vânia, posso pedir um feedback, mas creio que não está na sua pauta. Na Costa falando, não pode agora, Cássia, desculpa, porque senão a gente muda um pouco o foco, tá bom? Mas qualquer assunto relacionado a relacionamento a dois que não esteja dentro da temática expectativa, você deixa no painel de perguntas na terça-feira que eu abro no meu Instagram. Arrasada, Vânia, minha internet não está colaborando, eu não tô conseguindo acompanhar. Ai, meu Deus, fica gravado no YouTube, relaxa. Meu noivo nunca me fala o que vai fazer ou quando vai marcar algo com amigos, me sinto deixada de canto, sempre fico sabendo por outras pessoas. Como posso falar que isso me chateia sem ser um mimimi? É sentar e falar, ó, deixa eu lhe falar uma coisa. Assim, Dai. E também, qual é a sua intenção de saber, né, das coisas que ele faz? Não que eu não acho importante, eu acho super importante. Mas assim,
deixa eu explicar o ponto que eu quero chegar. É porque às vezes acontece muito da pessoa exercer, querer saber o que o outro faz, onde o outro está, por uma questão de controle. E aí, quando a outra parte se sente controlada, ela se sente desmotivada para compartilhar os fatos. Tá bom? Agora, quando há uma preocupação genuína, eu acho muito importante o compartilhar. Então, se a sua intenção é boa e ainda assim o outro não responde à sua intenção, você pode começar com a outra pessoa, é noivo, né? É um homem. Então, você pode falar assim, ó, veja bem, eu não quero saber onde você está porque eu quero te controlar. Isso tem que ser genuíno. Se não for genuíno, a outra pessoa percebe o teu não verbal porque ela te conhece. Eu não quero saber onde você está porque eu quero te controlar. Eu gostaria de saber onde você está porque eu sou responsável por você e você é responsável por mim. E de fato é. Porque se acontecer qualquer coisa com você, a primeira pessoa que a tua mãe vai ligar, o teu pai vai ligar, os teus amigos, os teus irmãos vão ligar, é pra mim. E é verdade. Se acontecer qualquer coisa com meu marido, a primeira pessoa pra qual minha sogra vai ligar ou meu sogro sou eu. Então, o que eu vou responder? Ai, não sei, a gente não costuma se falar pra onde a gente vai e o que a gente faz. Como assim? Entende? É importante esse cuidado. Agora, se a intenção é cuidar, show. Se a intenção é controlar, a outra parte não vai ter motivação de compartilhar algumas coisas com você. Então, eu acho que a maneira como você conversa, entendeu? Agora, se você tem uma intenção muito boa de cuidar, né? E ainda assim a pessoa tem resistência em compartilhar, você tem que entender assim, por que dessa resistência? Não faz muito sentido. E aí você vai ter que saber se você está disposta a lidar com isso ou não, tá? Aí é uma escolha sua. Quando um cria expectativa para casar e o outro diz nem pensar nisso ainda, 3 anos de namoro, como lidar com isso sem que firam os valores de quem quer casar? Então, assim, Cássia, 3 anos ainda. 3 anos de namoro. Isso é muito? Isso é pouco? Eu casei depois de 10 anos de namoro. Entende? Não sei. Também não sei qual é a realidade de vocês. Não sei qual é o contexto de vocês. Mas assim, eu acho que aí vocês têm que sentar e conversar a respeito do que vocês querem para a relação a dois. Isso tem muito a ver com o planejamento do casal, né? Então, assim, quais são as metas para o casal? Né? O que eu posso esperar daqui? Ah, eu não tô pronto pra casar agora, tá bom, tudo bem, não tem problema. Mas assim, se isso não for um problema pra mim, né? E quando? Como é que é isso pra vocês? O que vocês pretendem? Por que não agora? Às vezes é uma questão financeira, gente. Às vezes é uma questão logística, moram em lugares diferentes, às vezes tem condições ideais, mas existe um medo, existe uma questão emocional envolvida. Eu acho muito importante você entender o porquê do comportamento, a emoção por trás do comportamento, para poder operar, intervir de alguma forma, entende? E aí sim, agora deixa eu te falar uma coisa, se você começa a perceber, Ivânia, vamos pegar um cenário, o pior cenário, a pessoa ela tem plenas condições emocionais, ela tem plenas condições logísticas, financeiras, mas ela não quer. E eu quero. Aí, eu vou te falar, aí o propósito de vocês está desalinhado. Entende? Aí você tem que saber se você quer ficar nessa relação. Porque ela fere o seu propósito. Entendeu? Ah, então pra outra parte é assim, eu quero casar, mas eu não quero agora e eu não tenho um tempo determinado para isso. Você tá disposta a esperar, a lidar? Porque se você disser que sim, de verdade, não tem problema, tudo bem. Mas se você disser que não, você tem que se perguntar se você tá disposta a estar nessa relação. É uma escolha sua, Cássia. Tá certo? Tá bom, vou deixar sim. O que, Cássia? As frustrações me levam a constantes brigas. Está deixando o relacionamento desgastante, com certeza. Vânia, obrigada. Saiba que você é uma pessoa incrível. Todas as vezes que você faz os lives, você ajuda várias pessoas que por algum motivo não tem como fazer terapia de casal. Ai, Valéria, é verdade. Essa é uma das ideias de eu fazer a minha rede social e fazer as lives, é justamente compartilhar, porque eu acho assim, gente, isso não substitui uma psicoterapia, de verdade. Quem é cliente meu, quem é aluno meu do Casales, que tá aqui, sabe o que eu tô falando. Isso não substitui um curso, isso não substitui uma psicoterapia, né? Porque eu não consigo trabalhar a subjetividade de vocês aqui. Eu vou dar informações baseadas no campo no que eu colho no campo de batalha, né? Mas é muito importante eu compartilhar isso com vocês, porque eu sei que ajuda muito, e ajuda muito quem não tem condições de fazer psicoterapia, né? Porque eu sei que psicoterapia é um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro, né? E não é todo mundo que tem esse privilégio, porque é de fato um privilégio, tá bom?
Com certeza, Valéria. Acompanho a Vânia desde quando assisti uma palestra dela na FAMAS. Ah, legal. Fiquei apaixonada pelas explicações e agora sempre acompanho aqui no Insta. Que bom, Cássia. Vou deixar a pergunta na terça. Sim, obrigada. Vânia, primeira vez assistindo, amando. Que bom, gente. Foi um prazer enorme ter todos vocês aqui. Saiba que essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Tá bom? Ela fica também disponível por 24 horas por aqui. Assista desde o início. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um grande beijo. Boa noite pra vocês. Até segunda-feira. E você que nos assiste por aqui com este cabelo molhado, foi um prazer ter vocês aqui. Tchau, boa noite.